Queria que a gente tentasse se organizar num siga ao mestre. E aí eu queria que alguém chamasse aí. Então, queria propor todo mundo seguir a Cláudia Fernandes. E aí a gente, cada um vai trazendo o seu... vai puxando a sua direção do aquecimento. Cadê a Cláudia? Achei. Cláudia Fernandes. Fala, Cláudia, para você subir. Tá aqui. Ah, sim, para celular, né? Sem som, o Zoom se move por som, então... Eu estou com os braços como se eu estivesse navegando aqui, fazendo uma onda horizontal. Assim. E usando um pouco o movimento pélvico, pelvis em 8. 8, você sabe que eu não consigo, Cláudia. Pelvis em 8. Na verdade, eu consigo bem, mas juntar com o braço em ondas paralelas, vertical, horizontal. Eu passo para Laísa. Oi, eu. Você Perna continua. para trás, alonga a perna, segura os pés, joga o corpo para frente, para trás, para frente, para trás. A outra perna, alonga, segura o pé lá atrás, até encostar no bumbum. Joga para trás, para frente. Fixa num lugar o seu olhar para tentar manter o equilíbrio. É isso. André, você? Nossa. Nossa, me deu uma câimbra. André, fala um pouquinho para você ir para cima. Oi? Fala um pouquinho para você subir o seu vídeo. Vai mexendo o braço. Bem amplo. Vai sentindo as omoplatas lá atrás. Como se fosse voar. Você agora. Bunda arrebitada. Vamos bater no sacro. Aí solta para baixo, deixando o joelho molinho. Respira, sobe devagar. Solta de novo com o joelho molinho. E sobe devagar. Dirce. Tá sem som, Dirce. Tá sem áudio. Tem áudio ou sem som? Agora. Aí. Assim. Bem suave. Vou pedir para todo mundo agora vir com esse enquadramento anterior. Aproveitar que a Dirce está aquecendo o rosto e voltar. Que a gente volte aqui para o nosso quadro mais próximo. Yoga facial. Com essa mão em cima da sobrancelha.
Bem suave. Troca. Brigitte. Eu não estou conseguindo mais voltar. Elô. Câmera, desliga a câmera e liga de novo. Não estou Elô. vendo nem vocês. Então, enquanto ela se arruma, a cervical. Aí vai para o outro lado e ergue e abaixa. Ergue e abaixa. Ergue e abaixa. E agora sim, ó. Agora a Birgit, já se achou? Cadê a Birgit? Birgit. Birgit saiu. Cadê a Birgit? Saiu? Tá entrando de novo. Chegou. Aí, Birgit. Tá conectando. Quando fica todo mundo escuro, seria legal que não tivesse essas imagens, né? Voltei. Isso mesmo. Então, desculpa, gente. Então, você, Birgit, vai você. Então, Então, vamos lá. Então, Vai vamos encerrar. continuar alongando aqui, ó. Abre a mandíbula, abre a boca. Alonga aqui no pescoço. Mexe um pouco a laringe para lá e para cá. Alonga para frente. Perde. Cadê? E abre mais uma vez a mandíbula. Nossa. E agora passa com a língua atrás, entre os dentes e o lábio. Faz um monte de careta. Blévio, já foi? Não. Não? Passando Ainda a bola não. para você, então. Beleza. Depois de você, Bleve, só para a gente encerrar, eu vou passar a bola para o Thiago, tá? Já vou deixar Tá direcionado. bom. O meu vai ser rapidinho. Eu queria que a gente emitisse um som. Todos nós com o microfone aberto. Eu vou no mesmo fluxo que ele. Então, eu vou pedir pra gente, quando for inspirar, inspira grande e vai para trás. E aí depois volta para frente, nós vamos rir com todas as vogais. Ha, 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 he, he, tá? Uma vogal de cada vez, tá? Inspirou e vamos em A e assim. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aproxima mais.
Todo mundo já está nas suas cadeiras, de novo no seu enquadramento básico, no seu quadro, no seu plano fechado. Tá aqui. Bom, a gente tem mais 30 minutos, né, desse encontro. E eu queria trazer algumas ressonâncias do tema que a gente trouxe. Deu sono, Mi? Um pouco. Fazia tempo que não alongava, aconteceu isso, né? Queria deixar umas ressonâncias soltas do que a gente trouxe do tema da conversa e o que a gente agora conseguiu dar uma enxergada de corpo e enquadramentos. O que a gente trouxe nesse aquecimento. Acho que para mim passa uma coisa de fragmentação muito grande, né? Esse corpo fragmentado e a perspectiva com que eu vejo o grupo é radicalmente diferente, entendeu? Né? Uma mudança muito grande de perspectiva, assim, de percepção, assim, do grupo. Foi o que ressoou um pouco em mim esse aquecimento, assim. A fragmentação é porque a gente não consegue visualizar, a gente vê fragmentos do corpo, assim, né? Porque daí, a hora que eu me concentro numa imagem, eu perco as outras. Não é que o corpo está fragmentado, mas é a percepção de fragmentação, é diferente. Sabe assim? Acho que eu posso falar um pouquinho. A sensação boa de aquecer o corpo mesmo, né? Que tem ficado um pouco mais esquecido nessas reuniões online, né? De estar mais presente, de estar respirando mais tranquila. Por mais que eu estou no celular, né? Eu não estou vendo todo mundo ao mesmo tempo. Eu acho que essa é uma recomendação que seria boa. Não sei como é que vocês fazem terapia de grupo, mas de favorecer o uso do computador, porque aí você vê todo mundo, né? Aqui eu estou só vendo o Gleb, a Milene, acho que é... É muito ruim com o celular. Então... Você rodar para o lado, você vê os outros, só que... um ou o outro, né? Você vai ver quem fez o som por último, os últimos que fizeram o som, né? Então, tem horas que eu tenho preferido ver só a pessoa, eu tenho programado para só ver quem está falando, né? Então, só ver a pessoa que está fazendo o aquecimento, aí o vínculo fica mais fácil. Essa foi a minha percepção. Essa conversa me fez pensar que acho que grupo com mais de 16 pessoas não rola para mim. Exatamente, estava nos 4, que fica pagiando, aí fica pior ainda, né? A Jana e a Samantha levantaram a mão. Vocês querem falar? Eu queria falar que a discussão... vocês estão me ouvindo? Eu estou com as crianças aqui. Sim. Sim. Eu queria falar que a discussão me levou para um corpo protegido, né? É muito interessante que essa semana eu retorno para o trabalho e eu me dei conta de que eu não sei conversar e olhar para o outro sem as expressões. E tá todo mundo de máscara no meu contexto de trabalho. E como é difícil ler o que as pessoas estão sinalizando e me dizendo só pelo olho, sem o restante do rosto, né? Sem o cabelo, sem a orelha, né? Você não reconhece as pessoas.
eu sempre fui daquelas que brigava para não usar o jaleco branco, né? Porque aquilo me incomodava horrores, né? E eu volto e fazendo questão do jaleco, né? Como se aquilo fosse me impedir de alguma coisa, né? Mas que fosse proteger o meu corpo também naquele cenário. E aí, ouvindo vocês, eu acho que eu fiquei muito presa nas coisas do zoom, né? E dos closes e no rosto, para mim, diz tanto, né? E aí eu volto e tipo, um monte de gente com a máscara e com só o olho de fora, né? E aí compartilho um pouco o que a Rô falou dos olhos tristes, né? Na segunda-feira mandei uma foto minha para o grupo Improvise e a Rô fala que olho triste, né? Não sei se é triste, mas cansado, né? Porque exige muito, né? Para poder encontrar esse outro corpo por trás de todos os EPIs, né? Acho que só compartilhando do meu lugar agora, né? De cuidados. Uma coisa, Ti, que eu preciso muito falar para a Jana. Você tem uma bochechinha que me comove. Você tem uma carinha que você tem 13 anos. Então, essa coisa da tristeza, não tristeza, eu quero retificar, porque não é que está todo mundo alegre no meu consultório. Eu mesma estou muito emocionada sempre. Então, o André falou uma coisa, eu tenho a sensação. O dia que você mandou a fotografia de você com máscara, puta, que bosta, cara, que bosta, né? Sabe, que desespero, assim, que vontade de falar, não, ela não vai dar para ela ir. Né? Me mexe muito comigo que você está saindo. Você tem que trabalhar, sabe? Você, especialmente, que está com criancinha pequena, né, que sei lá, sei lá, não sei dizer, muito emocionante, muito forte. Você botou, sei lá, para dizer que você tinha começado a trabalhar, eu lembrei agora da máscara no contrário, na dor, né? Não, eu imagino que esse contexto não tá fácil também, né? Eu também estava nesse contexto, né? Mas é só de mudar mudar a perspectiva, né? Então, assim, a gente fala de um corpo, né? E de você olhar as feições, que eu vinha disso, né? E de se descobrir, de descobrir essas ferramentas, que tem um lado gostoso, também tem as tensões e as aflições, né? Para um outro cenário agora, né? De um rosto coberto, né? E aí ter que me redescobrir, né? Mas em nenhum momento achei que... A máscara me deixou muito triste, assim. A gente não está decidindo porra nenhuma, agora tem que voltar a trabalhar. Eu não... Sabe? Que força que você tem para dizer não, né? Quanta força você teria que buscar, quanta coisa você teria que quebrar, né? E a quantas pessoas tem que convencer para usar máscara e do jeito certo, ouvindo esse bosta desse Bolsonaro falando o contrário, né? Eu estou vendo aqui a Elaine levantou a mão também. Quer falar, Elaine? Tá sem áudio, né? Tá sem áudio? Não dá. Tá bom. Eu queria falar. Posso falar? Mas você não tinha Cláudia. Samanta antes, não? Foi sem querer. Foi sem querer. Tá. Então, Cláudia... Tá. Não, eu achei interessante essa questão, né, que o André fala da fragmentação dos corpos, né, e da tentativa que, quando a gente estava aqui no Zoom, né, mais próximo do enquadramento, tinha algo, né, diferente, que era só o close, né? Quando o Tião pede para a gente afastar e levantar, parece que tem algo que pulsa mais orgânico no grupo. Eu achei orgânico aquele momento, né? Assim, apesar das fragmentações, parecia que a gente estava ouvindo uma narrativa, né? Não só vendo, mas a gente estava ouvindo alguém dizendo algo, né? De uma instrução que ia ligando esses corpos, né? E que a gente ia construindo algo com o corpo. Então, eu me senti muito enlaçada nesse momento no grupo. Então, acho que isso são as costuras, né, que talvez a gente vá fazendo nessas fragmentações que a gente está vivendo hoje, né? E outra coisa que eu pensei dessa
da questão do olhar, né, e das máscaras, eu lembrei das burcas, né, e de quanto que uma mulher com burca expressa coisas no olhar, pelo olhar, né, de medo, de angústia, etc., né? E pensando mesmo, né, de como eu nunca tinha reparado quanto que a minha pupila vai rápido, sabe? Assim, eu estou percebendo como o meu olhar ele tem uma certa tensão, assim, né? Eu tenho uma questão ocular e aí eu estou percebendo muito essa coisa dos olhos das pessoas, né? E do meu também, né? É a coisa de ficar se vendo também, né? Nessa aparição aí, né, que a gente está fazendo, que é muito vídeo, muito cinema, né? Virou cinema tudo, né? Enfim, mas eu achei gostoso quando a gente levantou e se afastou e pôde criar uma narrativa possível para o grupo. Eu me senti bem. Era isso. Eu queria compartilhar o que eu senti desse encontro, desse exercício, como compartilhar mesmo, não como instrução. Quando a Cláudia fala que essa questão da burca, desse comunicar-se, que é isso que a gente está trazendo, essa questão do olho, o meu entendimento que eu fico pensando é que quando a gente está num set de gravação, no meu papel, né, no audiovisual, trabalhando com atores, a gente nunca deixa de aquecer o corpo deles. Porque eu vou trabalhar um close o tempo inteiro, para ele estar vivo em cena, eu preciso aquecer ele, aquecer a equipe, aquecer, fechar a luz, a direção de arte aqueceu, tudo aqueceu dentro de um set para ele me dar o olho. E eu sinto que quando a gente sai da linguagem dramática, que é o teatro, né? E o psicodrama sempre usou o teatro, né, como ferramenta principal ali. Quando a gente sai do teatro e vai pro cinema, pro audiovisual, não sei, o que me vem agora com a experiência de levantar e de aquecer é que tem premissas de aquecimento que não substituem. Que, né, a gente não, para mim, eu fico refletindo que o aquecimento não é igual à linguagem, não é igual né, o comunicar-se, né? Cada coisa é uma coisa. Enfim, estou viajando nesse sentido agora. Eu queria pegar uma carona aí. Eu no trabalho do Improvise da semana passada, eu fiz um aquecimento que as pessoas levantavam e se movimentavam. E o grupo, depois a gente fazendo a avaliação do trabalho, o grupo achou que tem umas pessoas que ficaram constrangidas porque se expõem, né? Porque às vezes estão vestidas de um jeito que não está adequado para levantar e ter uma exposição, enfim. Então, nessa última vez, eu escolhi pedir para elas, quem estava viu, né? Assim, pedir para elas procurarem um objeto na casa, sair à caça de um objeto para trazer. Então, muitas levantaram sem se preocupar se estavam expostas ou não, né? E eu acho que funcionou melhor. Quer dizer, eu me movimento sem perceber que eu estou sendo vista, sem esta preocupação, entendeu? Porque tem uma tensão nas pessoas em ser vista ou de que maneira estão vestidas, sei lá. Então, como elas foram procurar os objetos, não sei quem estava, talvez a Rose que estava, não sei como sentiu isso, né? Algumas não levantaram, pegaram um objeto próximo, mas muitas levantaram, andaram pela casa procurando o tal objeto ou uma vestimenta, e aí também facilita para o contato, né? Queria falar? Posso falar? Só porque, né, complementando a Rô, o que ela falou, né, eu achei que foi uma forma bem confortável de ter uma interação. Hoje, de colocar o corpo todo e fazer algum movimento, para mim foi mais cansativo, num sentido de que eu tinha que prestar atenção em muitas coisas. E é longe, e aí, por exemplo, estava alguém fazendo um movimento, eu ficava voltando, fazendo assim, aí teve uma hora
que a gente foi fazer aquele do som, hahaha, e eu tinha entendido que era para fazer um depois do outro, porque eu não ouvi direito, aí eu comecei a fazer, eu falei, putz, errei, não é isso? O que é? Eu achei assim, um pouco mais confuso, né, do que se fosse presencial. No presencial a gente consegue captar bem, né, a instrução. Dessa forma eu achei que eu fiquei mais confusa, eu achei mais cansativo lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Isso eu achei interessante, assim, dessa experiência, né? Foi uma coisa bem diferente, assim. Então é isso, assim, que eu queria comentar. Fora descobrir que a minha casa é pequena, eu não consigo dar distância do computador até a parede. Não, um e com lugar o que eu achava fone tão ainda. amplo, ficou pequeno. O que, André? Gente, eu vou ter que sair. Não, e com o fone ainda você não consegue distanciar, entendeu? Queria compartilhar um pouquinho, quando a gente vai fazer o trabalho com voz, né, que a gente não fala só do cuidado com a voz, mas também, e eu trabalho muito com professores, eles têm tido muito problema realmente de voz. Por quê? Porque a comunicação fica realmente só daqui para cima, né? E quando ela fica só daqui para cima, a gente sobrecarrega toda essa musculatura aqui da laringe, né? Acaba não tendo os cuidados, inclusive, de fazer o aquecimento do corpo, né? E de falar, mesmo que a outra pessoa não veja as minhas mãos, o fato de eu me expressar de uma forma mais intensa, mais corporal, melhora, inclusive, a minha expressão facial, né? O ir e vir, né? De não ficar estático num lugar, também cativa a atenção do outro, né? Também, às vezes, muda a luz, né? Acho que a luz é uma coisa super importante, né? A gente ter luz muito forte atrás é uma coisa que atrapalha. A gente tem que cuidar das nossas conexões de internet, que é uma briga constante, né? Com os nossos servidores. E realmente de trabalhar essa expressão do corpo como um todo, né? Cansa bem menos do que você falar só com a voz e só daqui para cima. Uhum. Não, o que eu queria pensar é que assim, a gente está falando de desgoverno, né? Assim, o quanto que o lugar do psicodramatista diante desse corpo é criar um certo governo, né? Criar uma certa direção que cria laço, que cria uma grupalidade, que cria um corpo, né, comum, né? Por mais fragmentado, por mais múltiplo que ele seja, vai se criando um corpo que, sei lá, que relaxa, que acomoda, que cabe tudo, né? Então, eu acho que, assim, né, qual que é o lugar do psicodrama hoje, talvez, pensando, né, assim, acho que é um pouco desse lugar da governança, né, do lugar do diretor do psicodrama, né, que cria uma certa governabilidade coletiva, né? Sei lá, me ocorreu isso agora. Eu senti algumas coisas parecidas com a Rose, não da confusão em si, mas como eu sou cega, eu achava que eu estava bem, porque eu estou há muito tempo na tela, nessa distância, eu vejo bem, né? Eu fico longe, não enxergo nada. Aí eu perdi o contato com o grupo, então eu falei, puta, tem que ter óculos também, não só tripé, né? Para poder... Uma merda, porque eu não estava vendo nada. Então, eu perdi o contato com o grupo porque eu não enxergo de longe, entendeu? Acho que tem uma questão... Pode falar. Posso falar? Eu ia falar que eu acho que surge um tema para mim, de um programa que eu queria um dia fazer, se você... lançando, né? Aqui, eu acho que tem um tema interessante, que o que é esse corpo, no sentido, não o que é nesse sentido, como a gente trabalha esse corpo, né? Quando fala assim, então, para levantar, por exemplo, a cena, né, que a Rô trouxe, levantar para buscar, aí movimentou e não se deu conta da vergonha. Então, eu acho que tem uma coisa que eu me pergunto, né, que é assim, entendo o acordar o corpo vivo, a buscar a poética do ator, do corpo, né? Mas entendo que está junto, sabe? Assim,
Se eu levanto, se você me, por exemplo, não me ocorreria jamais então, fazer andar por andar, vendo as diferenças, né, para a gente poder conversar. Para mim, assim, se eu tô de calcinha, resolvi atender você de calcinha porque eu não achei que eu ia levantar. E se o Tião falar levanta, né, eu talvez tenha saúde para dizer, não vai dar, galera, tô de calcinha, 1 minuto. Normalmente as pessoas podem não ter. Imagina que violência. Aí eu vou trabalhar a violência, o não poder dizer, entende? Para mim, a coisa do corpo ele vai junto com os acontecimentos. E eu acho que tem uma conversa que é o exercício do corpo pelo corpo. E que eu sinto que é uma... Não estou menosprezando, mas eu gostaria de conversar, ouvir mais esse corpo pelo corpo em movimento. Para mim, o corpo é junto com o intensivo, junto com o acontecimento. Então, eu sou muito corpo, né? Eu sou muito corpo naquele olho que virou, naquela arrepio que deu, no meu corpo, no corpo do outro. Mas quando começa essa coisa do alongar, para mim é ótimo, eu estava precisando. Nossa, não estou fazendo ginástica, é lindo, mas o meu papel de terapeuta não caminha muito nesse exercício. Eu acho que eu gostaria de ouvir mais esse corpo que exercita o corpo, né? Lógico que vai surgindo... Não sei se eu fui clara, mas eu acho que é esse exemplo, assim. Se eu tenho uma resistência, eu vou olhar, tá com vergonha, por que está em pé de calcinha, sei lá, eu vou seguindo aí, né? É a palavra meio com o corpo, mas que cola do intensivo para a cena. Quando me convocam, isso sempre me senti assim, para fazer exercícios pelo exercício, é mais raro Mas eu gosto, né? Eu acho que acontecem coisas, tem um aquecimento. Por isso eu digo, tem uma coisa da arte. Fala, Cláudia, eu quero ouvir. Eu acho interessante você tocar nisso. Eu também tenho uma crítica e também sinto que, às vezes, quando a gente levanta e as pessoas andam sem muita conexão, os diretores, né, no psicodrama online ou não, isso parece ruim. Mas a experiência que parece dissociado do corpo intensivo. Mas me parece que o que eu senti aqui foi que, mesmo distante, mesmo confuso, tinha uma consigna que é siga o mestre, vamos seguir, e que tinha algo da narrativa. Então, acho que é uma boa pista para a gente poder perseguir e dar algum certo contorno para esse corpo, que é construir narrativas para esses corpos. Então, acho que mesmo a instrução, que era vamos fazer yoga, façam yoga. Era uma narrativa qualquer. Quem sabe fazer yoga? Quem sabe os exercícios de yoga? Sei lá. Cada um sabe alguma coisa. E aí eu acho que isso foi interessante, entendeu? As pessoas foram criando qualquer coisa de corpo, que era um aquecimento, mas que tinha algo que a gente escutava e que parecia uma narrativa que construía. Então, para mim, acho que fez sentido, entendeu? Não senti um aquecimento só pelo corpo. Pelo menos como chegou em mim. Foi bom para mim, entendeu? Não, errata, tá? Eu não estava dizendo isso sobre o trabalho aqui, estava falando sobre esta valorização deste... Porque eu me senti também aqui, me esfriei na distância pela falta de olho. Mas começa a vir em mim quando a proposta desvinculada tem qualquer coisa que eu acho que eu preciso explorar um pouco mais, assim. Eu particularmente gosto muito desse o corpo pelo corpo, assim, sem uma finalidade implícita. Tá, assim... Porque acho que isso é uma questão, né? Há uma finalidade no corpo, né? No sentido de um objetivo, de um... Né? Assim, acho que depende muito da concepção que a gente tem de corpo, isso. Né? E aí eu vou falar um pouco das minhas fundamentações, assim, né? Eu venho muito ultimamente utilizando o Spinoza, assim, né? E aí dessa perspectiva não tem finalidade, né? Qualquer finalidade seria outra coisa, que daí você perderia o corpo na finalidade. Então, assim, eu gosto muito dessa coisa da ação na ação, assim, a ação pela própria ação, sem a gente ficar tão preso no conteúdo que pode aparecer, porque o conteúdo vai aparecer, né? Acho que a gente ainda trabalha numa distinção entre forma e conteúdo. Eu acho que as duas coisas elas caminham muito juntas, assim. Sei lá, me ocorreu um pouco isso, assim, né?
Mas só falando, Adão, qual que é a nossa... como que a gente entende essa coisa da ação dramática do corpo, assim, né? Parece que ela precisa sempre ter uma finalidade, né, em si. E eu acho que nem sempre, né? Muitas vezes o nosso corpo ele age sem uma finalidade, né? Como é que é isso, sabe? Sei lá, é mais uma questão que eu estou jogando do que... Não, acho que é legal, só não entendi, porque do que eu estou falando não fala comigo. Não sei se você está falando... Não. É que o que você falou reverberou em mim e eu fui para outro lugar, entendeu? Eu não estou falando de finalidade. Eu estou falando disso. É um corpo que levanta. E é um corpo que levanta e tem um acontecimento. Eu vou me mostrar de calcinha e vou me submeter. Aqui tem uma cena, né? Então, eu não vou falar para continuar andando e esticando. É disso que eu estou falando. Eu acho que é no intensivo, que eu acho que é o que a Cláudia está falando também, né? No intensivo, exatamente no intensivo, que não é um movimento qualquer, né? Quando que é um movimento qualquer, esse aquecimento? Pode começar pelo corpo, eu sei, mas vai rolando uma timidez, porque tá não sei o quê, tem um outro que tá cego, e aí fala, porra, mas eu queria estar aí, não tô mais. Esses acontecimentos são intensivos para mim. Então, como é que é trabalhar com o corpo? Na costura, não na finalidade prévia, sabe? Você sabe que não sou eu, né? Mas, nem tô falando de você, tô falando que reverberou em mim aqui a sua fala, entendeu? Mas é legal, eu gosto dela. Acho importante. Porque eu acho que a gente fica muito com essa ideia de finalidade das coisas, sabe? Das ações. Eu acho que na vida, em geral, a gente fica mesmo, né? O para quê? Né? Quer dizer, como é que eu jogo fora esse para quê, sabe? Assim, acho que esse para quê, acho que ele mais atrapalha, né? Porque na produção de um corpo, né? Na criação desse laço, na percepção desse intensivo que você está falando, acho que a gente fica muito no para quê. Né? Na experimentação, né? Atrapalha na experimentação. A gente perde a experimentação, né? Quer dizer, eu perco a experiência em si do ato, né? Ali, assim, da vergonha que aparece a hora que eu estou sem calcinha e tenho que levantar. Né? Se eu estou focado no para quê, esse momento que ele é sutil e rápido, assim, ele se perde. Eu queria pegar esse gancho da calcinha, rapidinho. Da calcinha. O gancho da calcinha. Não, eu queria que eu fiquei que ressoa aqui para mim, que eu fiquei pensando nessa questão do contrato. Se essa questão de tu vai levantar, tu vai ter que alongar, tipo, se isso não é uma questão de contrato, sabe? Porque eu sinto da minha parte, né, que sair do teatro, da dramatização corporal, né, e ir para a dramatização online, aqui para esse audiovisual, dá uma confusão mental tão grande que, para mim, a gente vai perdendo essas questõezinhas básicas que era o nosso automático. Não sei se já fizeram o exercício uma vez, do tipo, eu sou canhoto, eu escrevo com a mão esquerda. Uma vez, num exercício de escrita criativa, o professor falou para a gente escrever com a outra mão. Daí eu comecei a escrever com a mão direita. Parece que o cérebro, tipo, infantilizou. E eu comecei a, tipo, sabe, fiquei naif na escrita. E eu acho que a gente está passando um pouco por isso, sabe? Enfim. Você queria falar também, Tio? Eu ia falar que, sobre o que a Cláudia falou da narrativa, acho que é isso. Teve um disparador simples, assim, e cada um ia trazendo elementos simples, tipo, mão para a esquerda, mão para a direita. E só o fato de estar todo mundo nesse uníssono, todo mundo tentando, um coro, e aí, de repente, um jogo que era mais lúdico, mas ia criando uma narrativa que eu me senti enlaçado pelo jogo e olha que eu tenho feito dinâmicas pelo Zoom, mas eu me vi uma criança solta aqui empurrando o sofá e preparado assim, qual é a próxima proposição? Porque parecia que tudo poderia acontecer. E deu e ver cada um aí no seu ambiente doméstico parece que despertou mais ainda, como se fosse assim, olha, ela tá no quartinho dela e tá fazendo isso, e
que mais do que numa sala de ensaio, por exemplo, entende? Tipo, essa disponibilidade de todo mundo aí querendo jogar fez com que eu entrasse muito rápido, assim, só uma sensação. Eu tava aqui empurrando o sofá já. Bom, eu subi na escada, não sei se vocês viram, eu subi numa escada. Gente, eu vou... O pessoal tem que sair, estão falando no grupo. Eu preciso sair. Tempo aqui, que são 7h32. Bom, queria agradecer muito essa troca maravilhosa. E, bom, acho que a gente encerra essa gravação, encerra essa sessão. Acho que não tem mais tempo. Espero que ninguém esteja saindo engasgado. Alguém tá? Todo mundo conseguiu falar? Está satisfeito? Então, muito obrigado por por esse trabalho de hoje. Gente, beijo a todos. Obrigada, Tião. Foi muito legal, Ti. Muito bom que você estava aqui também. Que olho, cara. Que aflição aquele olho. Vou sonhar essa noite. Eu também adorei. Muito Adorei legal, ver. gente. Obrigada. Adorei Todo ver. mundo deu Muito obrigada. Tchau. Beijo, gente. Foi ótimo. Parabéns. Tchau. Adorei.